Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje, no episódio 38, nós vamos falar sobre desvendando os símbolos e figuras do Apocalipse. E ninguém melhor do que ele. Estamos aqui com o mestre em escatologia Antônio Lira. Ele é criador do método judaico de interpretação do livro do Apocalipse, autor da ESTP, Escola Superior de Teologia Prática, e autor de alguns livros. Vou citar só alguns aqui para vocês. A Vida Após a Morte, à Luz da Bíblia, As Três Chaves para se Interpretar a Bíblia. Tem também o Catálogo de Símbolos, Figuras, Expressões e Ideias Equivalentes do Apocalipse e muitos outros. Pastor, professor e mestre, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Deus e Débora. Amém, glória a Deus, já está virando caminho de roçado, né? O pessoal fala. Então, Glória muito a bom Deus. voltar aqui ao seu programa. Eu me sinto privilegiado de estar comunicando a palavra de Deus para a sua audiência. E com certeza o Senhor reservou para nós uma porção generosa de conhecimento. E vamos falar sobre o livro, que é o livro mais difícil de toda a Bíblia de se interpretar. E hoje vamos falar sobre o capítulo da Bíblia mais difícil de se interpretar, que é o capítulo 17 do Apocalipse, né? Amém. A Bíblia tem 1189 capítulos e o mais difícil, de longe, é o 17. E no final vamos estar interpretando esse capítulo. Eu sei que vai ser uma grande bênção para todos. Amém. Estou aqui pronta para receber de Deus através da sua vida e eu sei que quem está aí assistindo vai receber também. Então, professor, vamos começar o podcast falando sobre um vídeo que eu recebi de um ministro da palavra bem famoso, onde ele disse que o dragão que persegue a mulher no livro do Apocalipse é Roma e que aquela mulher perseguida pelo dragão é o povo de Deus. Bom, para você ter uma ideia, né, do que foi exatamente o que ele disse nesse trecho, vou pedir para Mateus rodar aí o vídeo para vocês verem, certo? Pode rodar aí, Mateus, por gentileza. O anticristo virá de Roma. O anticristo virá de Roma. Que era o povo que oprimia os judeus. Exatamente. Exatamente. E o anticristo vai ser justamente quando o cristianismo der as mãos para Roma. Até, se não me engano, achou o pastor Júnior, que teve aqui o Paulo Júnior. Paulo Júnior. Acho que foi dele que eu vi um recorte aqui, que ele falou, e eu concordei muito com essa visão dele. Então você vê que fala ali que era de Roma. Não estou falando que ele crê exatamente como eu creio, mas esse recorte que eu vi foi um recorte, foi um short ali. Roma. E os cristãos já esperavam que no futuro haveria uma quebra de aliança do cristianismo, semelhante àquela que houve no judaísmo, onde o cristianismo se institucionaria unindo-se com Roma. Tanto é que no Apocalipse, Roma é exemplificada como sendo um dragão de 7 cabeças, que persegue a mulher, que é o povo de Deus que dá a luz ao Messias. E João vê, no capítulo 12 do Apocalipse, essa mulher vestida de branco, fugindo do dragão para o deserto. O dragão não pode atingi-la no deserto, então sabe quem que ele manda? A besta do Apocalipse. Peraí. Tá. A besta do Apocalipse não é o anticristo. É o anticristo. É o anticristo. É o anticristo. Mas olha que interessante, já que o Apocalipse é linguagem simbólica, vamos destrinchar isso aqui. A mulher, que a gente sabe pela literatura que é o povo de Deus. O fato dela estar gritando para dar a luz ao Messias, lembra que eu falei as contrações de parto, que o Messias vem, vai aumentando? Quando o Messias nasce, ele é arrebatado para o céu, de acordo com essa profecia do Apocalipse. E a mulher foge do dragão. O dragão fica irado e vai perseguir a mulher. É Roma perseguindo o povo de Deus. Aí a Bíblia fala que a mulher foge para o deserto e o dragão não pode atingi-la. Como o dragão não pode atingi-la, ele fica em pé na areia do mar e sobe do mar a besta, que é o anticristo. Essa besta vai para o deserto perseguir a mulher. Só que a cena do Apocalipse congela aí. Para, igual o cinema lá de Portugal. Sei, dá uma pausa. Quando você vai lá no capítulo 17, o anjo vira para João e fala o seguinte: vamos até o deserto, que eu vou te mostrar o julgamento da grande prostituta. Que é? Que se prostituiu com os reis da terra. A mulher que fugiu? Aí, exatamente. Por que eu acho que é a mulher que fugiu? Porque quando ele vai... Olha bem, a história da mulher pura perseguida pelo dragão, ela é congelada com a mulher fugindo pro deserto e a besta indo. Certo. Não fala mais nada de besta, nem de mulher, nem de deserto. Só fala que ela foi Só corrompida. fala no capítulo 17,
quando, quer dizer, a besta fala no capítulo 14, mas da besta e a mulher só volta no capítulo 17. Aí quando volta no capítulo 17, um anjo vira para João, você pode até acompanhar, e ele fala aqui, ó, capítulo 17, olha. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias da cólera de Deus, e falou comigo dizendo, vem, vou mostrar a você o julgamento da grande prostituta que está no deserto. E o anjo transportou-me em espírito a um deserto. E aí, professor, o que você tem a nos dizer, né? Você que é um mestre em escatologia, o que Rodrigo Silva, né, que falou aí sobre essa questão do dragão, é o povo de Deus, o que você tem a dizer sobre isso aí que ele falou? Com certeza você é um mestre, você vai saber nos responder. Então, primeira coisa que eu quero falar sobre o Rodrigo é que ele é um excelente profissional, né? Sim. É um homem de Deus, é alguém que Deus levantou com uma voz na nossa nação, é um homem de muita profundidade, muito preparado para o ministério, ele se preparou muito bem para o ministério, é um homem de Deus. Antes de mais nada, eu quero falar isso dele, não é? Sim. Já recebi muito da vida dele, continuo recebendo até hoje. Eu também. Eu acompanho ele desde a época do programa Evidências, que eu assistia lá em Recife, não é? Bom. Eu comprei os DVDs dele. É um homem que acrescenta muito na nossa vida. Então, é um homem muito abençoado, muito honrado. Eu quero aqui falar isso sobre ele. Tem um testemunho tremendo de vida, Sim. é uma grande bênção, não é? Mas, o que acontece? A gente, de repente, pode divergir em ideias em algum ponto. Ninguém pensa igual como o outro. Sim. Não é? Nós podemos divergir no campo das ideias. E não é errado a pessoa ter divergência no campo das ideias. Isso não é pecado. Sim. Não é? Paulo, ele pregou em Tessalônica e teve que sair de lá fugido. Depois ele chega em Bereia. E ali na cidade de Bereia, ele começa a pregar a palavra. E a palavra do Senhor diz lá em Atos, no capítulo 17, no versículo 11, o seguinte: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se essas coisas eram de fato assim. Então, observe que a pregação de Paulo passou por um scanner, por um raio-x. Os bereianos pegaram o que Paulo disse e foram examinar. Você pode estudar as Escrituras, mas examinar é algo mais profundo. Sim. Então, nós não estamos aqui julgando o Rodrigo. Sim, sim. Nós estamos examinando o que ele disse à luz das Escrituras, como os bereanos. E isso não é pecado, muito pelo contrário, é nobre. Sim. O texto diz que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles examinaram o que Paulo estava trazendo e anunciando. Então não é errado você estar divergindo com alguém no campo das ideias, examinando o que a pessoa disse. Não julgamos a pessoa aqui, mas estamos julgando o que foi dito, não é? Sim. Até porque a Bíblia diz que a gente deve julgar as profecias. Observe que ela não diz para julgar o profeta, mas a gente julga o que está sendo dito pelo profeta. Sim. Então, é nesse viés que nós vamos discorrer aqui. Em primeiro lugar, eu quero dizer isso para os irmãos entenderem bem. Não é a gente denegrindo a pessoa, mas julgando o que foi dito. Já que quando a gente vai para as redes sociais, nós estamos expostos a todo tipo de comentários, a críticas e também a elogios. E aqui eu vou estar fazendo uma análise crítica em cima daquilo que ele falou nesse vídeo que você acabou de assistir. Amém? Amém. Vamos lá. Glória a Deus. Então, tem que ser muito inteligente para interpretar o Apocalipse? Essa é uma pergunta bem interessante, que a pessoa acha, não, o cara tem que ser muito inteligente para poder interpretar o Apocalipse. E eu penso que muitas vezes, não é, inteligência demais até atrapalha um pouco. Porque muitas vezes você chega no Apocalipse já com seus argumentos, com as suas ideias, e você quer transformar o que está escrito ali naquilo que você acha, naquilo que você pensa. Então, isso é muito perigoso. O que você precisa para interpretar o Apocalipse é um método que funcione. Você precisa respeitar algumas regras de interpretação. E hoje eu vou dar para os irmãos uma. Vamos usar aqui muitas regras. Ela faz parte do método judaico de interpretação desenvolvido por mim para interpretar o Apocalipse. Para quem não sabe, eu desenvolvi um método chamado método judaico de interpretação, onde eu ajudo pessoas a interpretar o livro do Apocalipse em poucas horas, começando do absoluto zero.
Então, essa regra que eu vou dar para os irmãos hoje, a gente vai usar durante... Isso aqui vai ser uma aula, na verdade, né? Vai sim. Vamos estar usando essa regra e, com certeza, essa regra vai trazer para nós um norte. E a gente vai colocar os pés no chão na interpretação daquilo que foi dito. Então, nós vamos aqui avaliar, na minha perspectiva, 3 erros cometidos, né? Sim. Na minha perspectiva. O primeiro é o seguinte: o dragão é Roma, como foi dito, né, pelo nosso amigo. Será que o dragão é Roma? Segundo, a mulher é o povo de Deus. Aí ele acertou. Mas qual povo? Não foi especificado no vídeo. Acho que não era a proposta dele especificar. Mas qual povo? Porque é o povo que está na tribulação, e a gente precisa saber qual povo está atravessando a tribulação. A gente vai ver isso. Sim. A quem é essa mulher de Apocalipse 12. E a segunda mulher, que aparece no texto de Apocalipse 17, que, segundo ele, é o cristianismo de mãos dadas com Roma. Então, nós vamos trabalhar em cima desses 3 títulos aqui. O dragão é Roma? O segundo, qual povo de Deus representa a mulher de Apocalipse 12? E será que a mulher de Apocalipse 17, aquela prostituta, é mesmo o cristianismo de mãos dadas com Roma? Sim. Então a gente vai estar discorrendo sobre isso. Eu creio que você está com muita curiosidade. Amém? Eu estou. Então, irmãos, existe uma regra de interpretação do método judaico, Débora, Sim. que ela se chama o seguinte: João é mais inteligente do que eu. Nós precisamos entender que quem escreveu o livro sabia o que estava fazendo. Sim. E ele é mais inteligente do que eu. Amém. Então, existem textos do Apocalipse que são autoexplicativos. Isso significa que João, ele dá a interpretação do símbolo. E uma vez que o intérprete já disse o que o símbolo significa, a minha conduta, a minha postura deve ser acreditar nele. Sim. Afinal de contas, é ele que está escrevendo, em parceria com o Espírito Santo. Então, nós precisamos entender essa questão. Uma vez que João é mais inteligente do que eu, o que ele disser, se ele já interpretou o símbolo, eu não tenho que interpretar o símbolo novamente. Sim. E isso acontece no Apocalipse com muita frequência. De João, ele já dizer o que o símbolo significa. Incrível. Ou ele vai dizer versículos depois, ou ele vai dizer versículos antes. E ele espera que o leitor que está lá na frente se lembre do que ele disse lá atrás. Então não tem como ler um livro desse sem a devida atenção a esses detalhes. Eu quero mostrar aqui algumas, antes de entrar no texto do dragão, né? Para ver se o dragão é de fato Roma, segundo o nosso colega, antes de entrar no texto, eu quero te mostrar essas ocorrências. Lugares onde João, ele já identifica o símbolo, ele já diz o que significa. Se a gente for em Apocalipse, no capítulo 1, ó, no versículo 12, o texto diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 castiçais de ouro. No versículo 16, ele vai dizer: tinha na mão direita 7 estrelas. Então, o que são as 7 estrelas e o que são os 7 castiçais de ouro? João já vai revelar o significado para nós, lá no versículo 20. Olha só, um pouco mais na frente, ele vai dizer o que significa. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Ó, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Automaticamente ele já está me dizendo. Já revelou. Eu tenho que interpretar mais isso aqui? Não. Ele já me disse que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais são as 7 igrejas. A única coisa que eu devo fazer aqui é entender essa questão anjos. Por quê? Será que cada igreja da Ásia tem um anjo guardião, como alguns sugerem? Então, eu tenho que entender um pouco mais essa questão anjo aqui. Porque a palavra anjo é agelos aqui, que significa mensageiro, o portador da mensagem. Isso. Então, quem são esses anjos aqui que ele está falando, das 7 igrejas? Bom, a gente já viu na Bíblia ocorrência de quando a pessoa tem a função de pregar, ser o portador da palavra, ser chamado de anjo. É o caso de João Batista. Se a gente for em Mateus, capítulo 11, versículo 9, vamos ver aqui João Batista tendo o nome, sendo chamado de anjo. Olha só,
Mateus 11:9. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu anjo. Ó, eis aí, envio diante da tua face o meu anjo, o qual preparará o caminho diante de ti. Então, quando os homens têm a função de pregar, existem ocorrências na Bíblia em que eles são chamados de anjo, no sentido, vamos dizer assim, autêntico da palavra, que anjo é agelos e significa mensageiro. Então, nesse caso aqui, as 7 estrelas na mão de Jesus são os 7 anjos das 7 igrejas, que são quem? São os pastores ou líderes das 7 igrejas da Ásia, sim, os portadores da palavra, porque eles iam pegar o livro e iriam ler para toda a congregação. Era feito dessa forma. Então, observamos então que os anjos ali são os 7 pastores ou líderes das 7 igrejas da Ásia. Ok? Vou mostrar mais uma ocorrência da expressão estrela, porque tem 4 significados para estrelas no Apocalipse. 4. Vimos um, pode significar mensageiro, portador da palavra, e pode significar também anjo mesmo. Estrelas pode significar anjos mesmo. E a gente vai ver aqui essa ocorrência em Apocalipse 9. Vamos dar um pulinho lá em Apocalipse 9. Vamos. Diz assim: o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela, a estrela, né, abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. Aqui está me obrigando a interpretar o símbolo. O símbolo está pedindo para ser interpretado. Dá para perceber que estrela aqui não é literal, porque uma estrela não teria condição de pegar uma chave para abrir um poço. Sim. Porque não é um ser pensante, uma estrela dessa que a gente vê no céu, no sentido literal. Então está clamando que eu faça uma interpretação desse texto, porque o Apocalipse está pedindo isso. Eu faço a interpretação. Como que uma estrela, no sentido literal, tem condições, inteligência para abrir para pegar uma chave e abrir um poço? Obviamente que ele está falando de um ser inteligente aqui, de alguém com condições facultativas, não é, de poder pegar uma chave e abrir um poço. João vai revelar o significado dessa estrela aqui. Sabe aonde? Onde? Lá no capítulo 20. Uau. Olha só, lá na frente, né? Lá na frente. Lá na frente. Vamos ver lá, Apocalipse 20, versículo 1. Ele vai dizer assim: então vi descer do céu um anjo e tinha na mão a chave do abismo. É só conectar. Tá vendo? Incrível. Então tem partes do Apocalipse que são autoexplicativas. Então João mesmo está dando significado. Eu não posso aqui discutir com João. Eu tenho que aceitar a interpretação que ele já está me dando. Eu não posso interpretar um símbolo que ele já deu significado. E é o que acontece com o dragão. Porque no texto de Apocalipse 12, João vai revelar a identidade do dragão. E qualquer um pode bater o olho e identificar quem é o dragão. Vamos ver então? Apocalipse 12, 3. E viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu. Aqui, nós já estamos identificando quem é o dragão. Porque estrelas a gente já viu que pode ser interpretado como anjo. Isso. Olha só como que a interpretação vai crescendo. Nós vamos pegando elementos que o próprio João está me dando. Vai conectando. E aumentando todo o entendimento. Pronto. A gente vai fazendo isso e vamos interpretando então o significado do símbolo. Qual foi o ser que arrastou a 1/3 parte dos anjos com a sua queda? Logo, na primeira leitura, identificamos o dragão como sendo Satanás, e não sendo Roma, como o nosso colega disse que significava. Vamos continuar, para não dizer que isso é ideia minha. Ele diz o seguinte, um pouco mais na frente, no versículo 7. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Agora ele já chama as estrelas que ele chamou antes de anjo, identificando estrelas como anjo. Sim, mais uma vez. Mais uma vez. Aí ele diz, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Ou seja, foram expulsos, né? E no 9 vai dizer, e foi expulso
o grande, Dragão. ele vai chamar Satanás de todos os nomes que a gente pode imaginar, para não ter dúvida que, É que verdade. o dragão é Satanás. Ele disse, e foi expulso o grande dragão, ele vai chamar a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, o nosso colega, ele cometeu um erro grave. Sim. De não perceber que João é mais inteligente do que eu. João já identificou o símbolo como sendo Satanás, e se ele disse que é Satanás, não tem como eu dizer que é Roma. Isso. Professor, em Apocalipse 20, no verso 2 também, né? Ele repete, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás. Ele repete aqui também, lá no versículo, No capítulo 20. No capítulo 20. E agora você vai ter muitos argumentos aí, na hora que você estiver lendo o livro, com isso que eu te dei, Sim. você navegar melhor no livro. Veja, como a gente vai estudando o Apocalipse, ele vai se autoconectando. Perfeito. E a gente é só seguir o fluxo, né? Sim, sim. Então, quem é o dragão de Apocalipse 12? João disse que é Satanás. E eu não vou discutir com João. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, Amém. quando ele cometeu esse erro de interpretação, automaticamente ele levou o mesmo erro para o capítulo 17. Sim. Veja, se você errar num ponto, é capaz de você fazer as conexões erradas, todas as outras conexões erradas, não é? Então a gente viu ele trazendo, dizendo, né, que o dragão perseguiu a mulher e depois a cena congela. E então aparece depois a mulher em cima da besta no capítulo 17, e que ali é o cristianismo dando as mãos para Roma, né? Então a gente vai ver se essa afirmativa está correta. Então, o dragão é Roma? Não, o dragão é Satanás. João já interpretou o símbolo. Eu não preciso interpretar novamente. Amém. Perfeito. Ok? Então, ele disse que a mulher de Apocalipse 12 era o povo de Deus. Aí ele acertou. Mas qual povo? Existem 3 povos de representação bíblica. Paulo me deu essa chave. Paulo é muito inteligente, né? Sim. Ele me deu essa chave em 1 Coríntios 10, 32. Ele disse, não vos torneis causa de tropeço, nem a judeus, nem a gentios, e nem tampouco a igreja de Deus. Então, são 3 povos que Deus fala na Bíblia. Gentil, judeus e igreja. Quem são os judeus? Os judeus são todos os descendentes de Abraão, aqueles que são da sua linhagem. E quem são os gentios? Todo mundo que não é judeu. O brasileiro, gentil. O britânico, gentil. O americano, gentil. O japonês, gentil. Então, todo que não é judeu é gentil. E quem é a igreja? Todos, dentre os judeus e gentios que se convertem, se tornam igreja. Ok? Perfeito. Pela salvação em Cristo, todos podem se tornar igreja, é um terceiro povo. Então, quem é a mulher de Apocalipse 12? Eu já vi algumas pessoas dizendo que ela é a igreja. Que a mulher de Apocalipse 12 é a igreja atravessando a tribulação. Não pode ser igreja por algumas razões. Em primeiro lugar, Jesus não vem buscar uma mulher grávida. Ele vem buscar uma virgem. E a mulher está grávida, sentindo dores de parto. Então não pode ser a igreja por essa questão. E aí, algumas pessoas pensam que também é Maria, né? Pensa que é a Virgem Maria, não é? Porque ali foi dada a luz, o dragão perseguiu o filho, a quem a mulher deu a luz. O personagem central daquela cena, ele está falando sobre o dragão. Ele está querendo mostrar que o dragão foi responsável pela matança dos filhos na época que Jesus nasceu. A ideia veio de Satanás, para exterminar a semente da mulher. Isso aconteceu também quando o próprio Moisés ia nascer, um decreto para exterminar também todos os filhos, que pensava que Moisés era o Messias também, o Salvador. Veja, as duas matanças. Essa de Apocalipse, que é citada no capítulo 12, está querendo lembrar que aquela ação foi uma ação do dragão. Ele só está falando sobre essa questão. Então foi perseguir o filho da mulher, né? E ele foi arrebatado para o céu. Então não pode ser Maria, porque nós estamos falando do capítulo 12 de Apocalipse. E é o período da tribulação. É importante nós dividirmos o livro. O Apocalipse está dividido assim. Capítulo 1, introdução do livro. Capítulos 2 e 3, cartas às 7 igrejas da Ásia. Capítulos 4 e 5, mostra a igreja no céu, após o arrebatamento. A igreja é vista na atividade, os 24 anciãos. Do 6 ao 18, tribulação. Capítulo 19, segunda vinda.
Capítulo 20, milênio, reino milenar de Cristo. Capítulos 21 e 22, estado eterno ou eternidade. Então, do 6 ao 18 é a tribulação. Nós estamos estudando o capítulo 12. É importante você entender que ali é a tribulação. Sim. E a Virgem Maria não pode estar atravessando a tribulação, porque ela já morreu. Está aguardando a ressurreição dos mortos. Perfeito. Como Paulo, como os demais apóstolos, entende? Uhum. Então, a mulher de Apocalipse 12 não pode ser Maria. Não pode ser a igreja porque a mulher está grávida, né? Uhum. Jesus não vem buscar uma mulher grávida, ele vem buscar uma virgem, sem mácula. Não pode ser a igreja também, porque não foi a igreja que deu a luz a Cristo. Uhum. Foi Cristo que deu a luz à igreja. É o contrário. Uau, perfeito. É o contrário. Tá entendendo? Essa mulher são os judeus que estão atravessando a tribulação. Eu não quero discutir com um monte de profeta do Antigo Testamento que colocou Israel na cena da tribulação. A tribulação tem um destino. Um deles, tem dois destinos, né? Vai julgar os moradores da terra e tem um objetivo que é amolecer o coração dos judeus. Por isso que Ezequiel 36 diz: eis que vos tirarei o coração de pedra e vos darei coração de carne. Eu darei a vocês um coração novo. É a misericórdia do Senhor. É a misericórdia, querendo alcançar o povo dele, para quem as promessas haviam sido feitas. Precisa-se ter um plano para com os judeus. E esse plano se desenrola durante a tribulação. A mulher que foge, ela é Israel, por várias razões, que eu vou começar a falar agora, né? Como eu falei, foi o povo judeu que deu a luz ao Messias. Uhum. Isso é confirmado por Paulo em Romanos 9, versículos 4 e 5, quando ele vai tentar explicar aqui por que Israel ficou fora do plano da redenção. Aí, no versículo 4 de Romanos 9, ele diz: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles, dos israelitas, são os patriarcas, e também deles descende o Cristo. Ó. Uau, mais claro do que isso. Segundo a carne, ele está dizendo segundo o nascimento. Uau. Ele está dizendo aqui, Paulo, que Jesus veio dos judeus, que foi gerado pelos judeus. A mulher, ela está grávida e sentindo dores de parto. É a nação dando à luz ao reino prometido. E a gente vai fazer um desfecho no final desse assunto já já. Amém? Então vamos provar aqui que essa mulher é Israel, por várias razões. Vamos ler aqui o texto de Apocalipse 12, versículos 1 e 2. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Observe aqui os elementos. A mulher está vestida do sol, tem a lua debaixo dos pés e um diadema de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Se você tiver uma Bíblia com concordância, você colocar sol, lua, estrela na concordância, vai direto para Gênesis 37, 9, para o sonho de José. Ali José teve um sonho onde o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Sim. O sol sendo Jacó, a lua sendo Raquel, as 11 estrelas, os 11 irmãos de José. Obviamente que José é a 12ª estrela. Então nós estamos aqui lá atrás. Veja que o João, ele pede para a gente consultar os outros livros, porque o Apocalipse não se interpreta só com base no que está escrito nele. Interpretamos o livro do Apocalipse também, conversando com os outros livros da Bíblia, porque ele é o último de uma série de 66 livros, não é? Ele vem concluir aquilo que já foi escrito. Que já foi dito, início. Complementar Perfeito. aquilo que já foi dito. Então é necessário olhar para os outros livros e conversar com ele. Você não vai fazer com eles, né? Você não vai fazer uma interpretação de Apocalipse lendo só ele. É mais ou menos como se alguém quisesse entender um filme de 3 horas assistindo os últimos 5 minutos. Uhum. Fica muito difícil de você entender um filme de 3 horas assistindo os 5 minutos finais. Porque para se entender uma história é necessário que você saiba todo o contexto. Então, o Apocalipse é o último livro de uma série de 66. Não tem como você interpretá-lo lendo só ele. É necessário saber o que aconteceu antes nos outros 65 livros. E nesse caso, o autor está convidando a gente para examinar outros textos para interpretar quem é a mulher.
A identidade do dragão ele não diz. Aham. Ele diz, perdão, ele revela o símbolo do dragão. Da mulher ele não revela, você é obrigado a olhar os outros livros. Você precisa ter um olhar amplo da Bíblia inteira. Pronto, Pra tem que poder ter entender muito Apocalipse. conhecimento do Apocalipse para poder interpretá-lo. E aí tudo se conecta. E aí tudo se conecta. Vamos aqui Vamos. seguir para o versículo... Eu li Gênesis 37, Não. 9. Vamos ler aqui. Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Meu Deus do céu, a Bíblia é perfeita. É perfeita, né? Como assim? Se a gente for analisar o tempo em que Gênesis foi escrito Para e Apocalipse, Deus é perfeito. Deus é muito perfeito. Deus é muito perfeito. Então, vamos continuar. O termo mulher, né? Vou te ensinar aqui a interpretar os símbolos do Apocalipse. Quando João não diz o significado, você vai ter que batalhar um pouco mais, né? E aí você tem que prestar atenção no que ele está dizendo. Tudo é importante, a cor da roupa é importante, os termos que são usados. Tudo é muito importante. Aqui ele vai falar sobre o termo mulher, né? Que é usado 8 vezes nesse texto, de Apocalipse 12. Sim, O termo mulher é usado 8 vezes. E Uau. eu quero aqui fazer uma ressalva. Deus nunca tratou a igreja como mulher no sentido de relacionamento entre marido e mulher. Ele nunca tratou. A igreja é a noiva aguardando o seu noivo. É diferente, não teve relação ainda. Agora, quando ele trata com Israel, é uma relação entre marido e mulher, como Deus sendo marido e Israel sendo mulher. Se você ler o livro do profeta Oséias, Deus fala para o profeta ir na vida, né, do cabaré, pegar uma prostituta e ter filhos com ela. Então Oséias obedece, ele vai lá, pega uma mulher, dá vida, prostituta, e tem um filho com ela. Quando acaba o resguardo, a mulher foge para a prostituição de novo. E Oséias vai lá pela segunda vez, pega a mulher de novo, dá um lar a ela novamente, tem outro filho com ela. Acabou o resguardo, ela foge de novo. Isso acontece por 3 vezes. E aí Deus estava falando com esse livro o seguinte, que Israel estava se prostituindo com outros deuses, sendo Oséias representando Deus e a mulher representando Israel, sendo infiel a ele. Meu Deus. É muito interessante nós olharmos essas questões. E quando a gente vai para Isaías 47, do 7 ao 9, ele vai também tratar ali com Israel sendo a mulher e Deus sendo o marido. Isaías 54, que é o texto que a gente vai ler, Isaías 54, do 5 ao 6, Isaías 66, do 7 ao 8, Jeremias 4, 31, Miqueias 4, do 9 ao 10, e Miqueias 5, versículo 3, em todas essas passagens, mostram Deus sendo marido e Israel sendo mulher. Eu vou ler aqui por causa do tempo, depois você volta o vídeo aí, pega as passagens, vai lá e confere comigo. Examinando as escrituras, né? Então, veja, eu vou ler aqui Isaías 54, 5 ao 6, que vai mostrar Israel sendo a mulher e Deus sendo o marido. Vamos ver? Isaías 54, do 5 ao 6. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Uau. Observe, então, que a mulher de Apocalipse 12 é Israel. E do relacionamento de Israel com Deus nasceu o Messias. Por isso que a mulher está grávida, porque está dando à luz ao reino. Incrível. Isso é uma interpretação correta do texto de Apocalipse 12. Ok? Bom, para a gente finalizar essa questão, para ir para o prato principal, que é a mulher de Apocalipse 17, né? Sim. Ali é o prato principal, né, de hoje. A gente vai trabalhar aqui na expressão dores de parto. Por que que a mulher está sentindo dores de parto? Isso, na verdade, o Apocalipse vai ter que conversar com os profetas. Ele chama a gente para conversar com outros profetas. Porque houveram 2 profetas que apresentaram Israel sentindo dores de parto em um período da história. E o que nós estamos vendo em Apocalipse 12 é o cumprimento dessas profecias que os profetas falaram. Está lá em Isaías 26, 17, que diz assim: como a mulher grávida,
quando está próxima a sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, a mesma expressão usada lá, dá grito em suas dores, ó. Assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Nós quem? Israel. Porque o texto aqui, o contexto todo é sobre Israel. Ele diz, bem concebemos nós e tivemos dores de parto, porém demos a luz ao vento, livramento não trouxemos à terra, nem nasceram moradores do mundo. É no sentido figurado. Ele não está dando a luz a filhos aqui, está dando a luz ao reino, através do sofrimento. A expressão dores de parto está indicando que a nação vai passar por um período de sofrimento. E vai ser um período de sofrimento tão grande que Jesus disse que não haverá tribulação como essa. Não houve nem haverá. Ou seja, não vai ter repeteco. Eles vão atravessar a tribulação. Deus vai estar provocando a conversão nacional com isso. Outro profeta que falou que Israel iria passar por dores de parto é o Jeremias. Jeremias 30, do 6 ao 7. Perguntai, pois, e vede se um homem pode dar à luz. Porque, pois vejo cada homem com as mãos nos lombos, como que está dando à luz. E por que se tornam pálidos todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Jacó é quem? A nação de Israel, porque quando a profecia foi dada em Jeremias, Jacó já tinha morrido. Jacó aqui é Israel. Sim. Então é tempo de angústia para Israel. Observe que é destino dos judeus atravessarem a tribulação. E o profeta viu a nação sentindo dores de parto. Sempre que a Bíblia vai trazer a palavra mulher, então nós precisamos entender que isso está associado a um povo, a um lugar. Povo. Dependendo do contexto, você precisa fazer essa conexão. Olha só, o Apocalipse, né, ele é um dos livros que mais repete passagens do Antigo Testamento. Por quê? O autor do Apocalipse, ele está tão encharcado com as profecias do Antigo Testamento que ele não consegue andar muito no livro sem citá-las. E isso nos dá segurança. Ele está o tempo inteiro citando o cumprimento das profecias, porque é o fim. Ele está simplesmente apontando tudo o que está acontecendo para que qualquer um saiba entender. O judeu que conhece muito o Antigo Testamento, se você dá para evangelizar o judeu com o livro do Apocalipse. Sério? Porque é o cumprimento daquilo que eles conhecem como ninguém. A igreja não conhece as profecias. A igreja não estuda as profecias. Nós estamos vivendo outro tempo. Estamos olhando para as promessas do Novo Testamento. Debaixo do poder de Deus, estamos andando debaixo dos dons, os 9 dons do Espírito, vivendo a plenitude do Espírito. Nós estamos vivendo um tempo que é sensacional e que os profetas indagaram e queriam saber mais sobre esse tempo, mas era velado para eles. Eles não sabiam. Eles queriam saber o que a gente está desfrutando hoje. Nós estamos desfrutando a festa da redenção. O Espírito habitando dentro de nós. Isso é impensável, irmãos. Nós estamos na nova aliança, estamos vivendo esse tempo. E pouco se olha para as profecias do Antigo Testamento, onde o livro do Apocalipse, ele contém 245 citações ou alusões ao Antigo Testamento. Uau. O autor escreve em grego, mas pensa como judeu. Ele está o tempo inteiro apontando, e é o que a gente está vendo aqui. Nesse símbolo da mulher de Apocalipse 12, veja quantos textos do Antigo Testamento a gente já fez conexão aqui. Vários. É inútil você discutir com uma harmonia tão grande como essa aqui. Essa é uma harmonia perfeita dos textos. Onde no símbolo da mulher, sentindo dores de parto, Deus está comunicando. Israel vai passar pela tribulação. E não a igreja. Por favor. E se a gente não olhar para o Velho Testamento, não vamos conectar. Não vai. E o Espírito Santo, inclusive, esses dias tem me chamado para ler o Velho Testamento, porque a gente acaba ficando sempre na Nova Aliança, no desfrute da Nova Aliança. E nós precisamos olhar, porque a Bíblia, ela é composta pelo Velho e pelo Novo. Pelo Novo Testamento. Não podemos desprezar. E aí entendemos o plano completo de Deus. Fica muito mais claro, fica muito mais interessante. Eu gosto muito da Bíblia, né? Haja luz, né? E a luz chega, né? Para a gente entender os planos de Deus. Precisamos valorizar, né? Então, deixa eu falar um pouco sobre a expressão princípio das dores aqui. Certo. Porque Jesus falou sobre o princípio das dores, lembra? Que ele falou em Mateus? Mateus 24. Isso é o princípio das dores. Sim. Ele estava falando sobre a primeira parte dos sinais,
obviamente, o capítulo 6 de Apocalipse, que é o início da tribulação. Você sabe que as dores de parto vão aumentando de intensidade. À medida que o tempo passa, você é mãe, a contração vai aumentando, e quando está na hora do parto é uma dor insuportável. Os intervalos de tempo vão diminuindo. Vão diminuindo e a dor vai aumentando. Isso. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, começa no capítulo 6 de Apocalipse, só o princípio das dores, que é o desatar dos selos, o início da tribulação. E os homens já vão ficar desesperados. Depois tem outra série de juízos chamada trombetas, 7 trombetas. E a última série são as 7 taças. O nível de juízo vai aumentando. Nós estamos falando aqui da metade da tribulação. A mulher está sentindo dores de parto porque vai haver agora a perseguição. São os 3 anos e meio, de dores de parto? 3 anos e meio de dores de 3 parto. anos. Começa o princípio das dores, né? Na verdade, são 7 anos de tribulação. Sim. 7 anos. E no capítulo 6 de Apocalipse já é o princípio das dores. Sim. Porque é os sinais se cumprindo já. O início da tribulação. As contrações mais violentas são dos últimos 3 anos e meio para lá, onde vai haver uma perseguição por parte do anticristo. Que é depois do capítulo 6. Vai ser mais ou menos ali entre o capítulo 11 para frente, né? Final do 11, início do 12. Ali começa, então, a última parte da tribulação, que é a parte da perseguição mostrada, justamente, mostrando o povo judeu atravessando a tribulação. Então, essa expressão dores de parto significa o quê? Na primeira vinda de Cristo, Jesus ofereceu o reino aos judeus. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Não foi? Ele é educado, ofereceu o reino. Os judeus disseram que não. Não queremos que esse homem reine sobre nós. Que a maldição da morte dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Isso disse o sumo sacerdote, quando o matou. Então imagine você esperar uma pessoa 1.500 anos, ela aparece e você diz assim, não era você que eu pensava receber. Então Jesus veio. E parece que eles não liam as escrituras, né? Porque tudo que Jesus fazia era trazer as escrituras. Pronto. Para eles enxergarem, mas não enxergaram. Não enxergaram. Não enxergaram o tempo da sua visitação. Então o reino foi adiado. O reino de Deus não pôde ser implantado porque os judeus disseram não. O reino foi adiado. Então, agora, durante a tribulação, por que dores de parto? Porque uma mulher, quando está grávida, quem manda é a criança. O corpo da mulher começa a mudar. E não adianta ela dizer, eu não quero ver meu corpo mudado. Não adianta. Ela vai começar a inchar. Incha tudo, né? Ela não controla, é ela não controla, vai deformar o corpo todo, porque é a criança que está mandando. E na hora do parto, se não parar para ter a criança, morre os dois. Então, é um período onde a mulher ela não tem escolha. Então, na primeira fase do ministério de Jesus, Israel não teve escolha. Né? Na primeira fase, Israel teve escolha. Na segunda, não tem escolha. Por isso é dores de parto, porque o reino precisa nascer. Não importa o que eles façam, eles vão clamar no final arrependidos. E Cristo volta para eles e implanta o seu reino. O que está sendo dado à luz é o reino de Deus. Uau. Interessante, né? Ela deu a luz ao varão e é o varão que implanta o reino. E para isso ele precisa ser aceito. É por isso que em Romanos capítulo 11, Paulo falando que os judeus que eram os ramos naturais da oliveira foram cortados. Sim, sim. E nós que éramos oliveira brava, gentil, fomos enxertados na oliveira verdadeira. Desfrutamos dos valores espirituais que eram dos judeus. Mas lá diz que se Deus teve poder para cortar os ramos naturais, ele não tem poder para enxertar na oliveira verdadeira os ramos que são naturais. Oh, Deus misericordioso. E lá no versículo 26 ele diz assim, de Sião virá o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades de Israel, né? As impiedades, e todo Israel será salvo. Paulo via a salvação dos judeus no futuro, porque os profetas falaram isso. Então a mulher de Apocalipse 12 é Israel atravessando a tribulação, e no final eles vão reconhecer que Jesus é o Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para o último aí, a grande prostituta de Apocalipse 17, quem é? Quem será, né? Eita, é agora o prato principal. Pronto. Então nós vimos aqui que o povo, então, de Deus, citado pelo Rodrigo, é a nação de Israel. E agora a gente vai ver quem é a grande prostituta de Apocalipse 17. Porque ele disse que era o cristianismo de mãos dadas com Roma. Será que essa interpretação está correta? Estou curiosa. Vamos, então,
ler o texto principal. Apocalipse 17, sem dúvida, é o texto mais difícil de toda a Bíblia de se interpretar. Eu vou interpretar apenas a primeira parte. A segunda parte eu interpreto lá no curso que a gente tem, o Apocalipse em poucas horas. Em 23 horas você consegue interpretar todo o livro comigo, capítulo por capítulo e versículo por versículo. Lá eu dou a interpretação da segunda parte. Aqui você vai ficar com a interpretação da primeira parte, o que já é um banquete. Vamos lá? Vamos lá. Apocalipse 17, 1. Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então ele me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta cor de escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmias, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher que estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua fronte estava escrito o nome simbólico: a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Bom, eu quero começar falando sobre a Grande Babilônia aqui, porque tem muita gente que interpreta esse texto dizendo que a cidade da Babilônia vai ser reconstruída na metade da tribulação. Isso é negligenciar o que João está dizendo aqui. João disse que na testa tem um nome simbólico, ele diz, e na sua fronte estava escrito o nome simbólico, a Grande Babilônia. Ele já disse que é simbólico. Veja, não é literal. Ele já está me dizendo, veja como João nos ajuda. Ele disse assim: na sua testa está escrito o nome simbólico, a Grande Babilônia. Então, aqui é um nome simbólico. A Grande Babilônia não será reconstruída, como alguns sugerem, porque simplesmente é simbólico. E eu vou dizer já o que esse símbolo significa. Tudo bem? Nós vamos seguir aqui em frente com o nosso estudo. Eu quero te mostrar aquela questão que eu falei. João, ele muitas vezes dá o significado do símbolo para nós. E nós precisamos prestar atenção nisso. Lembra da regra? João é mais inteligente do que eu. Essa é uma regra tremenda para considerar. Então, João vai me dar o significado desse símbolo em 2 etapas. Na primeira etapa, ele vai dar o significado do próprio texto, no versículo 18. Ele diz: a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Veja, ele me disse que a mulher que está montada sobre a besta é a grande cidade. Ele não disse que é qualquer cidade não, viu? Exato. É a grande cidade que reina sobre os reis da terra. É interessante essa colocação que João está trazendo aqui para nós. Tem como saber? Tem como saber. Se você botar na sua concordância, no próprio livro do Apocalipse, escrever a grande cidade e dar o enter, você vai lá para o capítulo 11. E tem um significado muito grande do porquê João está revelando a identidade da prostituta lá no 11. Ele poderia falar aqui logo, mas ele revela lá no 11. Olha, o livro do Apocalipse foi escrito com uma inteligência sobrenatural. É um livro muito fantástico. E no final você vai ver o porquê que ele está revelando no 11. Mas eu quero falar aqui aquela questão. Veja que tem símbolo que o próprio João dá o significado. O que eu faço? Eu sigo as pistas que ele está me dando. Ele esperava que o leitor atento tivesse visto que no capítulo 11 ele revela que cidade é essa, que cidade é chamada de a grande cidade. Lá no 11 ele revela. Ele esperava que o cara, quando chegasse aqui, ele lembrasse. Rapaz, está lá no 11. Eu vi lá. E voltasse lá e visse a identidade. Veja, quando ele não revela lá na frente, ele revela lá atrás. Incrível. Por isso que a gente tem que prestar atenção no que ele está dizendo. Então vamos lá ver que cidade é essa, que ele chama de a grande cidade. Apocalipse 11, versículo 7. Esse é o texto que fala da morte das 2 testemunhas. São 2 profetas do Antigo Testamento que estão pregando em Jerusalém. Eles estão pregando na cidade de Jerusalém o arrependimento. Provavelmente a mensagem deve ser essa aqui. Ó. Vocês mataram o Messias há 2000 anos atrás.
e ainda não reconheceram que vocês fizeram isso. Vocês têm que se arrepender e aceitá-lo. Provavelmente a mensagem é essa, falando para que eles venham se arrepender como nação. Porque o mundo inteiro experimenta a salvação em Cristo, menos os judeus como nação, para quem as promessas foram feitas. E Deus não lança suas promessas fora. Ele não obriga ninguém também a entrar. Tem que entrar pela fé, tem que crer. Ele envia dois profetas. Os caras fazem descer fogo do céu, transforma água em sangue. Olha só, sinais, vão tentar matar, eles não vão conseguir por um período de tempo, mas chega um tempo que eles vão morrer. E é o texto que ele vai revelar a identidade da grande cidade, que é a prostituta, né? Olha só, capítulo 11, versículo 7. Quando acabar o seu testemunho, das duas testemunhas, né? A besta que sobe do abismo lhes fará guerra, as vencerá e matará. A besta aqui é o anticristo. Certo. Versículo 8. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade. Da grande cidade. Que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, as duas testemunhas estão pregando aonde? Em Jerusalém. São mortas aonde? Em Jerusalém. Na praça da grande cidade. Onde também o seu Senhor foi crucificado. Foi crucificado. Jesus foi crucificado aonde? Em Tóquio? Em Natal? Não, em Jerusalém. Uau. Então, a grande prostituta de Apocalipse 17 é Jerusalém. Quando me refiro a Jerusalém, eu me refiro aos moradores da cidade, que no momento do seu julgamento estarão em prostituição espiritual. Prostituição espiritual na Bíblia é um povo que seguia a Deus e depois vira as costas para servir a outros deuses. Sim. Interessante você pensar, né? Isso é uma traição, né? É uma prostituição. Então, o povo de Jerusalém vai estar assim durante esse período. Tanto é que quando as duas testemunhas morrem, eles se alegram. O povo da cidade se alegra e manda presente uns para os outros, porque aqueles dois profetas de Deus foram mortos. Eles vão estar em completa prostituição espiritual, ou seja, viraram as costas para Deus e para a sua mensagem. Veja, a comparação que João faz, chama a cidade de Jerusalém, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Veja, espiritualmente se chama Sodoma e Egito. É uma linguagem simbólica para referir-se a uma prostituição espiritual, porque Sodoma é o top da prostituição, Sodoma. E Egito é o top da idolatria. Interessante, né? Demais. A gente tem que conectar as passagens para que tudo faça sentido para você. E ele fala, né? Espiritualmente. Espiritualmente. Mostrando que a cidade não vai estar bem no momento do seu julgamento. Vão ter virado as costas para Deus. Estarão em prostituição espiritual e por isso vai receber o julgamento. Vamos seguir? Vamos. Bom, eu quero agora me aprofundar um pouco mais nessa prostituição religiosa. Que a gente está vendo que a prostituta está nessa situação, que é a cidade de Jerusalém. Vai estar em prostituição religiosa. Se você for, de novo, ler o texto de Apocalipse 17, versículo 4, a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da prostituição. Na sua fronte estava escrito o nome simbólico, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Você sabia que ela está vestida com a indumentária de um sumo sacerdote? Ela está vestida, a prostituta de Apocalipse 17, com a roupa de um sumo sacerdote, com a mesma configuração. No sumo sacerdote, na testa vinha escrito, santidade ao Senhor. Na prostituta vem Babilônia, a mãe das grandes abominações e prostituições da terra, mostrando que a cidade de Jerusalém deveria refletir a glória de Deus. Porque um sacerdote é alguém santo, consagrado a Deus. Ele tinha que se consagrar. Porque se ele entrasse no Santo dos Santos com algum pecado, seria fulminado lá dentro. Era o exemplo do exemplo. As suas vestimentas eram impecáveis. E ele deveria estar em santidade plena. A cidade de Jerusalém deveria refletir a glória de Deus para o mundo. Deveria mostrar a glória de um Deus santo. Deveria fazer isso. Mas ela, no momento do seu julgamento, vai ter virado as costas para Deus e vai estar adorando outras coisas. E é importante a gente entender que da metade da tribulação para frente, ela vai estar nessa condição. Se você for comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 4,
você vai ver que o anticristo, ele se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Quando nós olhamos para o comportamento do anticristo, vemos ele como líder político e militar, sim, como um homem que faz alianças, se movendo através de acordos, mas também um líder político e militar. Mas o seu lado religioso é muito mais forte e pouca gente presta atenção nisso. Ele tem interesse no lugar santo, ele vai entrar no lugar santo querendo parecer Deus, como o texto está. Vai operar os sinais. Vai operar sinais. Tem um pregador, que é o falso profeta que opera sinais, e o sobrenatural atrai muita gente. Então, existe um texto em Daniel capítulo 7, a profecia das 70 semanas, profecia maravilhosa que você estudou com a gente, né? Ali no versículo 27 diz que ele, o anticristo, fará um acordo com muitos por uma semana. Uma semana ali são 7 anos, é uma semana de anos. São 7 anos. Então, Israel fará uma aliança com o anticristo, provavelmente. E tudo que ele vai fazer vai ser permitido pelos judeus. Tanto é que até no lugar santo ele vai chegar. Nossa. Quando ele chegar lá, ele vai mostrar exatamente a que veio. Aí é a hora dele se levantar para exterminar os judeus. Por isso que manda as mulheres fugir. Aí das que estiverem grávidas, ele fala sobre essas questões, porque é um extermínio da raça. Mas vai ser tudo permitido. Tá vendo? Então, como a gente está conectando as coisas e vendo que a Jerusalém vai estar assim, cega para as coisas divinas. Quando a perseguição estourar, os olhos começam a se abrir. Judeus sendo mortos aos milhares. Eles vão ter que fugir. E a gente sabe que Cristo volta quando eles se arrependerem. Zacarias capítulo 12 diz, e olharão para aquele a quem transpassaram, e vão se arrepender do menor ao maior. Zacarias viu o futuro e viu a nação se arrependendo no final da tribulação após o cerco. Vamos continuar aqui? Estou impactada. É tremendo, né? Revelações em cima de revelação. É tremendo, né? Pronto. Por que Babilônia agora? Está escrito na testa. Sim, a mãe das prostituições e abominações da terra. Babilônia vem de Babel. Babilônia, né? Vem de Babel. Em Gênesis capítulo 11, quando Noé sai da arca, Deus dá uma ordem para que eles pudessem se espalhar pela terra, né? Se multiplicar. Levanta-se um homem chamado Nimrod. E Nimrod, ele é um governante. E ele então resolve fazer uma torre bem alta. Essa torre é conhecida como a Torre de Babel. Por que a torre deveria ser bem alta? Porque se esse Deus quisesse destruir a terra com o dilúvio, eles estariam a salvo. Eles se rebelaram contra a ordenança divina de se espalhar. Vamos ficar todo mundo aqui, vamos fazer uma torre. Se ele mandar o dilúvio, a torre é alta. E aí o Senhor confundiu as línguas e aconteceu tudo que a gente sabe, né? Mas veja que Nimrod tinha uma esposa. O nome dela é Semíramis. Semíramis, ela engravidou de forma miraculosa, não podia ter filhos, e ela engravida de forma miraculosa e dá à luz a Tamuz. E ela diz, então, que Tamuz é a semente da mulher de Gênesis 3,15, que viria, né? Sim. Então, começa-se, então, a idolatria a ela e ao filho. Começa, então, essa idolatria a se espalhar pelo mundo, né? Tem vários nomes, tornaram-se Ísis e Horus no Egito, Afrodite e Eros na Grécia, Vênus e Cupido na Itália, e muitos outros nomes em outras regiões mais distantes. Dentro de 1000 anos, o babilonismo tornou-se a religião do mundo que rejeitara a revelação divina. Então observamos que todo o sistema de idolatria que tem no mundo começou em Babel, na Torre de Babel, a origem da Babilônia, né? Então Deus está se lembrando do início da idolatria, confirmando ainda mais a inscrição na testa, que é uma prostituição espiritual mesmo, que Israel vai estar vivendo durante esse período. A cidade de Jerusalém, né, vai estar vivendo nesse período. Por que a mãe das prostituições? Porque Santos Dumont é o pai da aviação. É aquele que deu à luz à aviação. E todo o sistema de idolatria veio da Babilônia. Por isso que Babilônia é a mãe das prostituições. Deus está lembrando o seguinte também para nós, termos esperança, porque está perto de acabar. Estamos no capítulo 17 de Apocalipse. No capítulo 18, no final dele, começa o 19 depois. O 19 é a segunda vinda de Cristo. Após a segunda vinda de Cristo, todo o sistema de idolatria que há no mundo vai cair. Cristo governa a partir de Jerusalém, nunca mais vai ter idólatras sobre a terra. Deus está falando, eu assisti a idolatria do começo ao fim, até o final. Mas quando meu filho vier,
vai terminar todo o sistema idólatra que existe. Essa é a mensagem que esse texto nos passa, de uma forma bem clara. Bom, agora para a gente poder continuar, como eu falei, o Apocalipse ele é uma versão expandida de várias profecias que foram dadas antes. Ele cita várias profecias que foram dadas antes. Uma pergunta: os profetas do Antigo Testamento mostraram Jerusalém como prostituta no passado? Viram a mesma coisa que João? Será que os profetas viram? Viram. Isaías capítulo 1, versículo 21. A gente vai ler aqui, conversar com os outros livros da Bíblia para confirmar a interpretação. Toda vez que a gente vê algo no Apocalipse, se você puder juntar mais evidências, fica melhor a sua interpretação, né? Então, Isaías 1, 21, Isaías viu Jerusalém como prostituta e viu a sua destruição. Veja, como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão. A justiça habitava nela, mas agora homicidas. Sião será resgatada pela justiça e os seus convertidos pela retidão. Sião é um outro nome dado à cidade de Jerusalém. É o nome profético de Jerusalém. Aí ele diz, 28, mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Aqui é uma promessa de destruição da cidade pelo julgamento divino e também há uma promessa de restauração da cidade de Jerusalém. Isso acontece quando Cristo vier. Vai haver a destruição da cidade através dos exércitos do anticristo, mas vai haver também uma restauração. A gente vai para o capítulo 3 de Isaías. Isaías 3:8 diz assim: pois Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para afrontarem a sua gloriosa presença. O aspecto do semblante dá testemunho contra eles. E como Sodoma, lembra? E como Sodoma publicam seus pecados, sem o disfarçar. Ai da sua alma, porque eles fazem mal a si mesmos. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, nome profético de Jerusalém. E o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Aqui ele chama até pelo mesmo nome que João chamou. Espiritualmente está como Sodoma e Egito. Aqui ele viu também Jerusalém como Sodoma. E atravessando também um período de juízo por causa da sua prostituição espiritual. O texto mais interessante é o de Ezequiel 16, que você estava lendo e perguntou se tinha a ver. Esse texto é um texto completo, onde o profeta Ezequiel, ele vê uma criança do sexo feminino sendo gerada. E assim que a criança nasceu, a mãe abandonou ela no líquido amniótico, envolta em tiras e sangue, e foi embora. Então Jerusalém, a criança é Jerusalém, né? Ela está abandonada e largada. E Deus, então, pega aquela criança, dá um lar a ela, começa a dar os cuidados àquela criança, ela cresce, bem alimentada, bem nutrida, é uma mulher, se torna uma mulher. E quando começa a colocar a formosura do seu corpo, o texto de Ezequiel 16 mostra que ela se coloca na porta da sua casa e começa a se prostituir com tudo o que passa para ser dele. Mostrando a prostituição da cidade de Jerusalém no futuro. E aqui são mais de 50 capítulos para você, versículos para você ler. Eu vou ler só 3 para a gente ganhar tempo. Depois você pode ler Ezequiel 16 todo. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita graças ao esplendor que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama, e derramavas as tuas prostituições sobre todo o que passava para seres dele. E tomaste dos teus vestidos, e fizeste lugares altos, adornados, de diversas cores, e te prostituíste sobre eles, como nunca sucedera, nem sucederá. Então João não foi o único profeta a ver Jerusalém como prostituta no livro do Apocalipse. Ezequiel, Isaías também tiveram a mesma visão da cidade de Jerusalém, vivendo em prostituição. E aqui mais uma vez a comparação, né? Da cidade com a questão da mulher. Até o título, né? A infidelidade de Jerusalém. E o texto vai trazendo todo como uma mulher. Incrível, perfeito. É muito tremendo, né? Esse capítulo é bem forte. É forte. É forte. Eu até peço os irmãos aí que estão em casa para lerem. Bom, o primeiro motivo, então, do julgamento de Jerusalém é a prostituição da cidade. Que é uma prostituição espiritual, volto a dizer,
prostituição espiritual na Bíblia tem a ver com a nação idólatra, que vira as costas para Deus. Tranquilo? Amém. É o primeiro motivo do porquê ela está sendo julgada. Tem um segundo. Esse segundo motivo aqui é tremendo, porque fecha toda a interpretação. Jerusalém é uma cidade que está acostumada a matar profetas. Tanto é que a mulher está embriagada com o cálice do sangue dos mártires. Veja, então, ela está acostumada a matar profetas. E quando a gente vai ver o que Jesus falou sobre o julgamento de Jerusalém em Mateus 23, vai fazer todo sentido. Ele diz, Mateus 23, 34, portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Eis aí, abandonada vos é a vossa casa, pois eu vos declaro que desde agora de modo nenhum me vereis, até que digais, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Agora esse capítulo fez sentido. Fez sentido para você, né? Parecia um capítulo solto, uma fala solta. Mas aí quando você conecta... A gente percebe perfeitamente agora que haverá um juízo sobre a cidade de Jerusalém por matar os profetas. E vai ser cobrado da cidade todo o sangue derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel até o filho de Zacarias, que foi morto entre o santuário e o altar. Por que ele cita esse episódio? Porque no nosso cânon do Antigo Testamento, o último livro é Malaquias. Mas no cânon do judaico mesmo, o último livro é 2 Crônicas. E foi a última coisa citada. Esse Zacarias, filho de Beraquias, foi morto entre o santuário e o altar. Então, na cabeça judaica, entre Gênesis e Apocalipse. Porque aqui o Novo Testamento não tinha sido compilado ainda. Então ele citou, vamos dizer, de Gênesis a 2 Crônicas. Até o tempo presente. É como se fosse para nós de Gênesis a Apocalipse vai ser cobrado da cidade de Jerusalém. Entendi. Tá entendendo? Então o sangue de todo profeta vai ser cobrado da cidade, ele diz. E ele diz, onde vir sobre essa geração. E geração aqui tem 3 interpretações para geração. Que a geração pode ser o descendente de alguém, de uma pessoa. Também pode ser uma pessoa que vive, uma população que vive numa determinada época. E também pode ser uma etnia. Nesse caso, eu penso que é a etnia judaica que vai estar vivendo no tempo onde a cidade será destruída. Veja que interessante, quem vai estar vivendo em Jerusalém vai receber o sangue por matar os profetas. E também são culpados. Eu vou te mostrar por quê. Porque você sabe que no texto em que foi revelado a grande cidade, a identidade, mataram 2 testemunhas. Sim. E mandaram presente uns para os outros, concordaram. Se alegraram com a morte. É massa, né? Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Tem que se esvaziar mesmo para receber o que está escrito. Porque se a gente for achando que é do nosso modo... não dá certo. Tem que conectar. Lucas 13, 31, olha só o que ele vai dizer. Naquela mesma hora chegaram alguns fariseus e lhe disseram, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Respondeu-lhe Jesus, e de dizer a essa raposa, eis que eu vou expulsando demônios e fazendo curas, hoje e amanhã, e no 3º dia serei consumado. Importa, contudo, caminhar hoje e amanhã, e no dia seguinte, porque não convém que morra um profeta fora de Jerusalém. Ele diz, não convém que morra um profeta fora de Jerusalém. Em qual parte essa daí que você leu? Lucas 13, 31. Ou seja, Jesus disse aqui, Jerusalém está acostumada a matar profetas. Não convém que morra um profeta fora de lá, porque haveria um juízo sobre a cidade. É importante. Não tem como anular esses textos, porque todos estão conectados. Estão conectados. Isso é uma interpretação bíblica com categoria. E veja, nós estamos apenas na Bíblia, porque é assim que devemos interpretar, né? De dentro. Sim, valorizando os textos, né? O que está sendo dito. Quando a gente for para o 34, ele vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Ele vai dizer a mesma coisa que disse naquele outro texto que a gente leu, né? Em Mateus capítulo 23.
Aí eu não vou ler de novo para não ficar muito longo. Uhum. Então, ele disse que o sangue seria cobrado da cidade. Bom, agora eu quero fazer a conexão com o capítulo 11, para a gente caminhar para o fim, né? Bom, no capítulo 11, no versículo 7, foi o capítulo onde ele revelou a identidade da grande prostituta. Não foi? Uhum. Ele disse que é a grande cidade, e quando chegou no 11, foi revelado que a grande cidade é Jerusalém. Uhum. As duas testemunhas foram mortas aonde? Em Jerusalém. Jerusalém. E um terceiro profeta também foi morto. Onde foi morto, onde o seu Senhor foi crucificado. Veja, ele mostra 3 profetas mortos. No capítulo que ele revela a identidade da grande cidade. Ele está chamando a nossa atenção para essa conexão. Uhum. E Jerusalém realmente está acostumada a matar profetas. Ele diz assim no 11:7, quando acabar o seu testemunho, das duas testemunhas, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, as vencerá e matará. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. 3 profetas foram mortos em 2 versículos, que ele botou aqui. As duas testemunhas e mais Jesus. E ele revela aqui a identidade da grande prostituta nesse capítulo. Por quê? Ele está dando ênfase que o julgamento que vai ocorrer no 18 é porque Jerusalém matou os profetas do Senhor ao longo da história e merece receber juízo sobre isso. Porque não parece nada, tudo que fazemos nessa vida tem um juízo se a gente é transgressor constante daquilo que Deus diz para a gente fazer de bom. Se eu sou um executor de justiça, eu pratico a justiça, eu mereço receber o fruto dessa justiça na minha vida. Se eu ando em injustiça, eu vivo lesando as pessoas, automaticamente isso virá sobre mim também de forma negativa, me punindo por eu estar fazendo assim. São leis que funcionam de forma automática. Aquilo que você planta, você colhe. Pronto, você citou o texto certo, né? A lei da semeadura, tudo que o homem semear, ele vai colher. E quanto a isso, é certo, a colheita é certa, já está agendada, né? A colheita do bem que você faz está agendada, e a colheita do mal também. Nesse caso, Jerusalém vai estar recebendo a sua colheita. Lá no capítulo 18, no versículo 18, vai confirmar toda a nossa interpretação, que a grande prostituta de fato é Jerusalém. Vamos ver aqui, ó. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, 18:18. 18, né? Apocalipse 18:18. Certo. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Mais uma vez, grande cidade. Lançaram um pó sobre a cabeça e chorando e pranteando gritavam: ai, ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Ai, meu Deus! É muito perfeito. É, né? Não tem como negar. Pronto. Ele vai repetir de novo no versículo 23, 18 e 23. Certo. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva. Jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou o sangue de profetas e de santos, e de todos que foram mortos sobre a terra. Realmente, não tem como contra-argumentar, não. Sangue de profetas. Jerusalém está sendo morta, a cidade de Jerusalém está sendo julgada por matar profetas e também por prostituição espiritual. Para a gente fechar aqui o último texto, Zacarias 12, do 2 ao 3. O texto que a gente leu lá da grande prostituta disse que ela domina sobre os reis da terra. Uhum. E se você vê bem, as imagens que se faz, né, dessa prostituta, ela está em cima do animal, em cima da besta. Sim. Montada. O texto diz que ela está montada sobre ela. A besta a gente sabe que é o anticristo, né? Uhum. Porque a prostituta está montada em cima da besta. Isso não significa que existe... Ela está montada em cima da besta e tem um cálice na mão, que é o cálice dos santos. Meu Deus. Que ela matou. Então ela está nessa condição ali com ela. Então presta atenção, quem está em cima do animal está dominando o animal ou está sendo dominado? Veja, quem está em cima do animal está dominando. Por isso que a prostituta domina sobre os reis da terra de uma forma geral.
Porque Jerusalém, aqui, nessa linguagem simbólica, ela é uma prostituta, tá certo? E uma prostituta, quando está numa esquina, ela coloca roupa sensual, ela se pinta todinha para poder o quê? Atrair os homens para se deitarem com ela. Porque assim ela fatura, né? Então ela faz assim, os homens vão passando e são atraídos para se deitar com ela, para possuir ela. Não é assim? Pronto. Da mesma forma, a cidade de Jerusalém, durante séculos, ela é objeto de cobiça dos reis, onde ele sobe para tomar a cidade, para possuir a cidade. Já foi tomada pelos assírios, depois pelos babilônios, depois pelos medo-persas, depois pelos gregos, depois pelos romanos, depois pelos otomanos, e assim vai. Se você botar um toma daqui, outro toma de lá, todos querem possuir a cidade de Jerusalém, e até hoje tem guerra lá. Um pedaço de terra daquele, um lugar daquele, o povo está brigando com tanta terra no mundo. Por quê? Espiritualmente falando, Jerusalém é o coração profético do mundo e é a sede central do governo da terra. Uau. E que Cristo vai governar a partir de Jerusalém. Então tem muita água para passar embaixo dessa ponte, pode ter certeza. Mas no final Cristo vai governar a partir de Jerusalém. Por isso que é um lugar de disputa. Os reis querem sempre subir para tomar a cidade. Então, porque a mulher então está em cima da besta. Porque a bola da vez é ela. Foi atraída para ela, para tomar a cidade. E o anticristo vai subir para tomar Jerusalém. Isso está profetizado. Se você quiser ler, leia Mateus 24, a segunda parte, a partir do versículo 15, onde ali fala sobre o cerco a Jerusalém, onde o anticristo vai se sentar no templo, querendo parecer Deus, porque a besta aqui é o anticristo, né? Sim, era isso que eu ia perguntar. A besta é o anticristo, ele está subindo para tomar a cidade de Jerusalém. Então, observe que a nossa interpretação é fechada com o texto de Zacarias. Vamos ver? Vamos. Zacarias 12, 2. Eis que farei de Jerusalém um copo de atordoamento para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos que a erguerem serão gravemente feridos, e juntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Aqui, ele está falando sobre o que a gente chama de Batalha do Armagedon, que vai ocorrer na segunda metade da tribulação. Quando a sexta taça é derramada, o rio Eufrates se seca. O rio Eufrates vai se secar para os povos do Oriente subirem para a batalha. Os povos do olho puxado, né? E João ouviu o número dos soldados. É incrível, 200 milhões de soldados vão subir para a batalha do Armagedon. Nunca em nenhuma guerra se juntou um efetivo desse tamanho. Numa única batalha, 200 milhões de soldados, é muita gente que ele ouviu o número. Os soldados são vistos no livro do profeta Joel, no Vale de Josafá, são vistos também no Monte Carmelo. Ali, porque Armagedon é Armegido ou Vale do Megido. É uma planície que tem em frente ao Monte Carmelo. O general Patton, grande general da Segunda Guerra Mundial, ele olhou do Monte Carmelo e viu essa planície, ele falou, uau, que lugar tremendo para uma batalha. Eu não sei se ele lia a Bíblia ou não lia, mas ele profetizou, ali vai ter a última batalha da humanidade, onde os exércitos do mundo vão subir para destruir Jerusalém. Então, por isso que Jesus falou, não vai haver tribulação como essa. Nem nunca houve, nem nunca haverá. Então, nós estamos vendo aqui que a prostituta, a grande prostituta de Apocalipse 17, não é Roma de mãos dadas com o cristianismo, como o nosso colega interpretou. Então, respeito demais o nosso irmão, recebo demais da vida dele, mas no campo das ideias a gente pode divergir. Sim, sim. Não é? Eu penso diferente dele e ninguém é obrigado a pensar como ninguém. Essa é a minha interpretação do dragão, a minha interpretação da mulher de Apocalipse 12 e a minha interpretação da mulher de Apocalipse 17. Se você quiser saber mais, né, sobre os nossos cursos, você pode, de repente, mandar uma mensagem para a Débora. Eu vou pedir autorização ela para colocar na minha rede. Sim, já está aprovado. Pronto, aqui. você pode falar comigo no privado lá e a gente pode te mandar alguns materiais para você saber mais sobre os nossos cursos que a gente tem na área da escatologia e da interpretação do Apocalipse. Então foi muito bom esse bate-papo aqui, eu creio que foi muito... Eu posso só fazer mais uma perguntinha? Pode. Quando eles interpretam que é Roma, é porque eles fazem uma interpretação de fora para dentro?
Essa pergunta vai dar uma resposta grande? Ela, para ser uma resposta completa, né, seria um pouco grande. Sim. É porque quando a gente vai para as pernas de ferro da estátua de Daniel, né? Uhum. Então Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor e ele vê uma estátua imponente. A estátua tem cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventres e quadris de bronze, pernas de ferro e pés misturado ferro com barro. Então, cabeça de ouro é o Império Babilônico, peitos e braços de prata, Império Medo-Persa. Sim. Ventres e quadris de bronze, Império Grego. Pernas de ferro, Império Romano. Pés, parte barro e parte ferro, Império do Anticristo nos últimos dias. Então, existe uma interpretação de que é um prolongamento natural e de que é o ressurgimento do Império Romano. Quando a gente vai, no fim dos tempos, eles acreditam, né? Alguma coisa vindo de Roma. Também, quando a gente vai para a profecia que Daniel dá das 70 semanas, lá diz o seguinte, que o povo do príncipe que há de vir iria destruir a cidade e o santuário. Sim. Então, se você descobrir quem destruiu a cidade de Jerusalém no ano 70, você descobre quem é o povo do anticristo. Não é assim? Acho que você falou aqui. No Falei, podcast. se você pegar os podcasts, o primeiro podcast que a gente fez aqui, eu abri até os textos e mostrei, né? Então daí é que vem essa questão, porque quem destruiu o templo foi Roma, foi o exército romano. O que a maioria não sabe é que a partir do ano 15, Roma não tinha soldados o suficiente para compor as legiões. Então, os soldados de Roma eram um efetivo misto, principalmente daquelas pessoas que eram das províncias conquistadas por Roma, onde Roma pagava um soldo para o pessoal fazer parte do seu exército. Então, era uma legião estrangeira, vamos dizer assim. No dia em que o templo foi destruído, havia 6 legiões ali, e todas elas acompanhadas de um forte contingente de árabe. Flávio Joséfo, no livro A Guerra dos Judeus, no livro 6, ele vai contar as legiões a partir do parágrafo 266. Meu Deus, que memória é essa? Ele vai, professor? ele vai contar como foi a destruição do templo. Lembrando que Flávio Joséfo era historiador e estava do lado de César, vendo a destruição. Então ele narra com muita precisão. O podcast está aqui, né? Eu não lembro o número, mas eu posso deixar na descrição. Pronto, ela vai deixar na descrição o número do vídeo, onde eu lá. abro todas as falas até de Flávio Joséfo, né? Outro historiador que narra também é Tácito, né? Ele diz que Públio Cornélio Tácito, ele narra a mesma destruição e ele diz, né, que as legiões romanas estavam acompanhadas de um forte contingente de árabe que odiavam os judeus com ódio comum de vizinhos. Uau. Então eu penso que o anticristo é da etnia árabe. Sim. E tenho várias razões para defender isso. Você pode dar uma olhada lá no meu site, né, o Anticristo Muçulmano. 2 artigos lá. E para refutar tudo aquilo que você falou aqui, baseado na própria palavra de Deus, Sim. São muitos versículos. Eu fiquei perplexa, vou assistir várias vezes, porque quando você lê a Bíblia de uma forma completa, de Gênesis a Apocalipse, é diferente. A gente tem um entendimento da visão de Deus. E nós precisamos interpretar de forma correta. Sim. Eu aprendo muito com a sua vida. Glória a Deus por todo o tempo dedicado à palavra e fora os livros que você lê. Amém. Porque eu tenho certeza que quem acompanha você no canal, e eu também, a gente recebe muito. Amém. Então, a gente desfruta, né? Porque eu fico imaginando quantas horas você passou para estudar, para aprender. Amém. Pois, glória professor, a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Amém. Pelos seus estudos, por tudo. E quero você mais vezes aqui. Amém. Porque eu aprendo demais. Amém. Eu fico assim em choque. Eu não sei nem o que eu vou perguntar. Amém. Glória a Deus. Glória a gente a se Deus. prepara para isso, né? Vamos, então, sim. quem quiser saber mais, tem um canal PR Antônio Lira, Sim, tem um site pastorantoniolira.com.br. Vai até lá, tem muitos artigos interessantes para você ler, e vídeos e livros para você baixar gratuitamente. Gratuitamente, era isso que eu perguntava. Porque tem um livro dos símbolos e figuras. Tem Porque quem acessa o curso tem acesso aos livros. Nós temos aí vários livros, né? Na área da interpretação do Apocalipse são 3. O Guia Definitivo para interpretar o Apocalipse com mais de 700 páginas, divididos em 3 volumes.
onde a gente traz toda a interpretação do livro do capítulo 1 ao 22. Tem um estudo aprofundado sobre as 7 igrejas da Ásia, que é massa, viu, irmão? Vale a pena demais você ler. Também tem 2 catálogos, né? Catálogo de símbolos, contendo o significado de todos os símbolos que aparecem no Apocalipse. São quantos símbolos, hein? Ah, são muitos. Eu perdi até as contas aqui, né? São muitos. E também o catálogo 2, contendo o apontamento de todas as profecias que se cumprem no livro. Uau, vou baixar. Então, nós temos aí todo esse material. Amém. Glória a Deus. Pois o podcast Deus e Débora fica por aqui. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom.